Olá, bom dia pessoal, sou o Felipe mais uma vez aqui gravando um videozinho aí pro nosso canal para a gente debater, discutir. Conto sempre com a participação de vocês, né, para estar comentando aí e contando a experiência de vocês sobre os assuntos que a gente vai abordar aí nos nossos vídeos, aí no que eu vou fazer pro nosso canal. E hoje eu queria abordar um assunto pelo qual eu estou vivendo no momento, né, que é o luto, né. Muitos aí já sabem, né, que eu postei nas minhas redes sociais aí, Instagram, Facebook, né, no dia 18 de dezembro eu perdi minha mãe, né, depois de um processo longo aí de adoecimento dela. Ela sempre foi uma pessoa que somatizou muitas coisas nela durante a vida, né? Uma pessoa muito apaixonada, que amava tudo de todos incondicionalmente. Ela tinha lá suas características, né? Era um amor que às vezes até sufocava a gente um pouco, entendeu? Porque esse amor acabava gerando assim uma questão nela de gerenciar, controlar, sabe? Sempre querer ter os filhos sempre muito perto, os netos também, e tá sempre falando, entrando em contato e tal. E a gente sabe que a vida às vezes empurra a gente para alguns caminhos, né? A gente acaba casando, tendo nossos filhos, né? Tendo as nossas famílias, né? E às vezes a gente se afasta um pouco, mas isso não quer dizer que a gente ama menos ou ama mais. Enfim, né? Ela sempre foi uma mulher assim muito intensa, né? Nessa questão do amor, né? E ao longo da vida dela ela foi tendo vários problemas de saúde. Ela desenvolveu diabetes, ela teve problema cardíaco. Lá pelo ano 2005, 2006 ela teve que fazer uma cirurgia cardíaca, botar 2 pontes de safena, mamária. Ela já tinha feito uma outra cirurgia também, porque ela chegou a ficar bem obesa, e aí fez uma cirurgia para emagrecer. E assim, pelo que eu me recordo na vida, minha mãe passou por várias cirurgias. Ela fez cirurgia para tirar o útero, fez cirurgia de hérnia, fez vários tipos de cirurgia, né? E ela, ao longo dos anos, ela foi adoecendo e tendo que tomar muitos medicamentos, né? Ela é de uma geração, ela nasceu em 1942, né? Ela fez 80 anos uma semana antes de falecer, assim como o meu pai, que ainda está vivo, está com 80 anos também. É uma geração que realmente enfrentou muitas questões, muitos problemas, né, da sociedade, da época, muito machista, que ainda também, a gente sabe, né, de lidar com as mulheres, de tratar as mulheres, enfim, né, e tantos problemas que as mulheres trazem também durante séculos aí, né, de opressão e tudo mais, né. E ao longo dos anos ela foi adoecendo, aí tomando muita medicação, aí passou a tomar insulina para diabetes, tomar remédio de ansiedade, tomar calmante, depois tomar remédio para o coração, tinha problema de pressão alta, tomar remédio para pressão alta. Aí é tanta medicação que, poxa, ataca o fígado, aí tem que tomar remédio ataca o estômago, aí tem que tomar remédio para o estômago. A gente sabe que muita medicação também pode prejudicar os rins também. E ela sofria também de artrite, artrose, aí tomava remédio para dor, enfim, essas coisas todas, né? Aí no final de 2019 ela teve uma queda, fraturou o fêmur, mas não quis operar porque era uma cirurgia de risco, né, pelos problemas cardíacos dela. Ela preferiu deixar calcificar o osso sozinho, né? Então você vê, teve que ficar de cama praticamente o ano de 2020 inteiro, né, que foi o ano da pandemia. Foi um ano muito difícil, aí a gente se afastou por conta da quarentena, né, e o medo nosso também de pegar alguma coisa e passar para ela tendo todas essas comorbidades e tal. Em 2021 a mesma coisa, porque foi o ano pior da pandemia aqui no Brasil, né, os meses aí de março, abril, maio, se eu não me engano, né, foram os anos que mais morreram pessoas no Brasil aí por conta da Covid. Então a gente foi se afastando também, se falava muito por WhatsApp e tal. Mas ela sempre foi muito guerreira, muito batalhadora. Eu nunca vi mulher tão forte, tão guerreira, tão batalhadora. Ela fez fisioterapia durante o ano de 2020,
durante metade de 2021, já estava já conseguindo andar com o andador, ficar sentada, ir no banheiro, fazer suas necessidades, tomar banho. Muitas coisas ela fazia com a ajuda da minha irmã, né, que morava com ela, lá que mora, né, agora só com meu pai, né, então precisava de ter esse auxílio. Minha irmã foi um anjo assim que estava lá perto e pôde cuidar dela e dar todo esse auxílio para ela, né, e agora para o meu pai, porque como a gente estava afastado e, poxa, ela que estava mais perto e podia ajudar mais, né? Então, assim, como eu estou passando por isso, né, eu vou falar para vocês, né, o luto, assim, a gente vai se preparando aos poucos, né, ainda mais quando a gente vê que a pessoa está doente, está ficando cada vez mais enfraquecida, está ficando velhinha, entendeu? A gente sabe que, assim, poxa, chegar aos 70, aos 80, aos 90 anos é um privilégio, entendeu? Porque a gente tem o conhecimento, a gente sabe que a maioria esmagadora das pessoas morre no meio da jornada, do caminho, né, gente? Morre jovens, morre crianças, morrem jovens adultos de 40, 50 anos, né? São poucas as pessoas, né? Eu não tenho ideia mais ou menos se existe uma estatística mundial a respeito disso, né? Da quantidade de pessoas que chegam a essa idade aí dos 70, 80, 90 anos, entendeu? Mas a gente sabe que não são muitas, né? Então a gente agradece sempre, tem gratidão infinita aí ao universo. Uma das coisas que tem me aliviado que, assim, eu penso que uma coisa que minha esposa falou logo depois que minha mãe faleceu, é que, assim, Fê, os últimos 3 anos da sua mãe não representam, né, toda a vida maravilhosa que ela teve, uma vida maravilhosa, abençoada, iluminada, teve 4 filhos, criou os 4 filhos da melhor maneira possível, educou da melhor maneira possível, entendeu? Minha mãe sempre fez muita coisa. Ela era professora, mas depois que começou a ter filho, ela acabou largando a profissão e para ficar em casa e cuidando dos filhos. Meu pai é que trabalhava para sustentar, mas minha mãe sempre fez muita coisa. Minha mãe, poxa, fazia pão, fazia bolo, fazia biscoito, tricotava, costurava, poxa, fez coxinha, fez bombom para ver, isso tudo para vender, para ajudar na questão financeira dentro de casa, né, ajudar meu pai na educação dos filhos, porque na época ela sempre fez questão dos filhos estudarem em escola particular, né, porque tinha essa visão que escola particular era isso, era aquilo, era melhor, né? Isso é um outro assunto que a gente pode discutir em outro vídeo, nessa questão da educação, né? Enfim, assim, minha mãe sempre foi muito batalhadora, muito guerreira, ela lutou tudo que ela pôde durante a vida dela e passou muitos ensinamentos, muitas lições, muitos aprendizados. Eu sou grato, muito grato por ter convivido aí 46 anos dos 80 anos da minha mãe. 46 não, né? Porque os primeiros anos a gente não tem muita recordação, mas pelo menos aí uns 42, né? 40 anos, né? De ter convivido do lado dessa mulher maravilhosa foi um exemplo, e ainda é um exemplo muito forte para mim na minha vida de perseverança, de força, de força de vontade, sabe, de tudo, gente, de tudo que você pode imaginar. Sempre muito humilde, muito carinhosa, tratando as pessoas com muito respeito, sabe, da melhor forma possível, sem preconceitos, né, passando todos esses ensinamentos pra gente. Enfim, né, e assim, esse processo do luto que eu estou passando, no começo foi um pouco mais complicado, mais ou menos, né, assim, foi difícil, foi fácil, porque eu já esperava um pouco, né, eu tinha essa ideia. O ano de 2022 eu vi que ela já estava ficando mais fraquinha, e eu tinha esse pensamento, poxa, minha mãe eu acho que não vai durar mais muito tempo, não vou ter mais minha mãe tanto tempo comigo, tenho que aproveitar o que eu puder, entendeu? Era complicado, porque eu tenho meus afazeres também aqui em casa, tenho meus atendimentos que eu faço, estou ajudando minha filha com meu neto, buscar ele na creche, tal, essas correrias do dia a dia, sabe, gente? Então eu procurava sempre o que estava ao meu alcance possível, ir lá visitar, levar um bolinho, tomar um café, tomar um chá, conversar, trocar uma ideia, fazia muita ligação pelo WhatsApp quando eu voltava da creche com meu neto, para ela
interagir com ele e tal e tudo mais. Enfim, então eu estava me preparando, né, já psicologicamente para isso, né, mentalmente, para essa questão, espiritualmente também e tal, mas nunca é fácil, né? Por mais que a gente vá se preparando, nunca é fácil. E o luto, ele sim, ele é muito complicado, né? Porque vai muito da pessoa, depende muito do nível de apego que você tem com essa pessoa, com o relacionamento que você tem, com a vida que você teve com essa pessoa, da forma como essa pessoa partiu, com que idade que essa pessoa partiu, desencarnou, né? Se foi de uma forma bruta, violenta, acidente, enfim, é muito complicado. Mas para a gente falar um pouco mais sobre isso, eu preparei aqui uma aulinha, né? Só um artigozinho que eu pesquisei aqui, né? Que assim, existem várias visões acerca do luto, né? A gente tem uma visão do luto do Freud, né? Que quando ele explica o conceito em luto e melancolia, Freud o entende como uma reação à perda, não necessariamente de um ente querido, mas também algo que tome as mesmas proporções, portanto, um fenômeno mental natural e constante durante o desenvolvimento humano. Para o autor, no luto, nada existe de inconsciente a respeito da perda, ou seja, o enlutado sabe exatamente o que perdeu. Além disso, o luto é um processo natural instalado para a elaboração da perda que pode ser superado após algum tempo. E por mais que tenha um caráter patológico, não é considerada doença. Sendo assim, interferências tornam-se prejudiciais. Ele define o luto como um processo lento e doloroso, que tem como característica uma tristeza profunda, afastamento de toda e qualquer atividade que não esteja ligada a pensamentos sobre o objeto perdido, a perda de interesse no mundo externo e a incapacidade de substituição com a adoção de um novo objeto de amor. Né? Durante o desenvolvimento, o indivíduo passa por constantes experiências de perdas que se constituem em modelos de estados psíquicos que são incorporados na mente e poderão ser vividos em situações semelhantes anteriores. Freud constata que as primeiras experiências traumáticas constituem o protótipo dos estados afetivos, que são incorporados na mente. E quando ocorre uma situação semelhante, são revividos como símbolos minêmicos. Né? Aí ele faz em vários livros dele, né? Em 1923, em O Ego e o ID, o ato de nascer é o primeiro grande estado de ansiedade que ocorre por ocasião de uma separação da mãe, diante de um perigo de desamparo psíquico, torna-se assim a fonte e o protótipo do estado de ansiedade e tal. Então ele vai em várias passagens da vida dele, em vários artigos, em várias publicações dele, ele vai fazendo várias considerações acerca do luto. Tem as considerações aqui também de Melanie Klein, que, sem discordar das definições de luto explanadas por Freud, Melanie Klein também o concebe como uma perda objetal, e em cujo processo haverá uma reativação de experiências tidas no princípio do desenvolvimento psíquico humano. Melanie Klein entende que nesse processo haverá uma reativação do que chamou de posição depressiva arcaica. Assim, o que é acrescido em Klein é que o luto não se refere apenas a uma perda objetal real, mas também simbólica. Klein postula que atividades psicóticas, né, primitivas, pois são vividas no desenvolvimento natural, são reativadas no luto normal, e durante esse período o indivíduo encontra-se adoecido. Porém, como o seu estado mental é comum e natural, dado as circunstâncias, o luto não é considerado uma doença, vencido após certo tempo. Para a autora, o luto reativa a posição depressiva arcaica. Tem um outro artigo aqui também que eu peguei aqui na Wikipédia, né, que é a nossa enciclopédia aí, né, aberta, né, que ele fala, né, que outra definição do luto, né, do latim lucto, é um conjunto de reações a uma perda significativa, geralmente pela morte de outro ser. Segundo Joe Bowlby, quanto maior o apego ao objeto perdido, que pode ser uma pessoa, animal, fase da vida, status social, etc., maior o sofrimento do luto. O luto tem diversas formas de expressão em culturas distintas, né? A gente sabe que na cultura oriental, né, eles têm uma visão diferente da morte, né? As religiões de lá, a gente pode citar aí o budismo, o hinduísmo, né?
eles têm uma visão diferente da morte, têm uma visão mais espiritualizada a respeito dessa questão toda da vida, da morte, então eles tratam talvez com um pouco menos de dor essa questão da morte e do luto, né? A característica inicial do processo do luto acontece pelas relembranças da perda, aliadas ao sentimento de tristeza e choro. Este é um processo que evolui, onde as relembranças são intercaladas com cenas agradáveis e desagradáveis, sem necessariamente serem acompanhadas de tristeza e choro. Além desses sentimentos, é comum o estado de choque, a raiva, a hostilidade, a solidão, a agitação, a ansiedade, a fadiga, sensações físicas como vazio no estômago e aperto no peito podem ocorrer. A duração do processo é inconstante e seguido de uma notável falta de interesse pelo mundo exterior. Com o passar do tempo, o choro e a tristeza vão diminuindo e é esperado que a pessoa vá se reorganizando. Porém, é um processo a longo prazo e os episódios de recaída são comuns. Caso alguém não consiga lidar de uma forma socialmente adequada com a perda por mais de 6 meses, continue em intenso sofrimento e ou não consiga se reorganizar, é considerado um luto patológico e é recomendado aí que se faça uma psicoterapia para auxiliar a vencer, a passar, né, a ultrapassar esse estado do luto, né? Existe também aqui, em síntese, a teoria do luto da psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, é uma das referências na temática e no atendimento a doentes terminais, e considera 5 etapas em sua obra On Death and Dying, de 1969. É a negação, é a primeira fase, a raiva, a segunda fase, a barganha, a terceira fase, depressão, a quarta fase, e quinta fase, a aceitação. Né? Uma outra questão aqui, ó. Na antiguidade, a carta de consolação era um gênero literário popular, sendo essencialmente um veículo para apresentar aspectos cruciais de uma escola filosófica e ao mesmo tempo dar conselhos reais sobre como lidar com a perda e o luto. O gênero literário consolação foi cultivado por todas as grandes escolas. Nela, o filósofo procura entender a dor que abala a pessoa a ser consolada e ainda compreender sua visão de mundo para assim expor sua filosofia, de forma que seja melhor assimilada pelo espírito em luto. Enfim, gente, assim, eu quis trazer essas definições um pouco mais, uma coisa mais conceitual, mais estudada, né, para a gente ter uma base melhor para discutir isso, falar um pouco mais também falar um pouco mais putz, me fugiu a palavra agora, falar um pouco mais, tendo um pouco mais de noção, mas assim, tem muitas coisas bacanas na internet que você pesquisa, né, esses conceitos do luto, de grandes psicanalistas, de grandes filósofos, né, que podem ajudar a gente, né, nesse processo do luto, né. Eu, no meu caso, assim, no começo, domingo e segunda, minha mãe faleceu no domingo, dia 18 de dezembro, inclusive foi a final da Copa do Mundo, né, entre Argentina e França, e assim, a minha mãe teve um princípio aí em novembro, ela foi diagnosticada com Covid, e aí ficou internada num hospital que a gente não podia visitar, não podia nada, ela estava com o celular lá, e chegou a entrar em contato comigo algumas vezes e tal, aí depois ela teve alta, foi para casa, ficou umas 2 semanas em casa, e aí depois ela teve esse episódio de ficar inconsciente em casa, sabe, e ter que ir para o hospital de novo, e de lá ela não saiu mais. E da primeira vez que eu fui visitar ela no hospital, eu já sabia que ela não ia sair de lá, entendeu? Então, isso foi, de certa forma, depois eu visitei ela mais umas 2 vezes, a minha irmã foi que visitou ela mais, a esposa do meu irmão também chegou a ir visitar ela, mas assim, fui visitar ela mais umas 2 vezes, mas eu sabia, sabe, gente, que ela não ia mais sair de lá, e sinceramente, eu rezava assim, né, dentro da minha fé, das minhas crenças, né, rezava para o universo aí, sim, que se fosse para ela partir, que fosse com muita calma, com muita paz, muita tranquilidade. Se fosse para ela ficar, que ela ficasse também, que a gente pudesse ter sabedoria e capacidade para cuidar dela, se ela ficasse.
mas eu sabia que ela já estava em processo de desencarne, entendeu? E assim, é muito estranho falar isso, mas eu vou dizer para vocês que eu fiquei feliz, sabe? Fiquei feliz porque ela já não estava mais contente nos últimos meses. Eu via assim no olhar dela, no semblante dela, que ela não estava mais feliz aqui, por mais que ela amasse muito os filhos, os netos e tudo, entendeu? Ela já não estava mais feliz, ela não estava mais contente, estava muito cansada, entendeu? Ela sentia muita falta dos pais dela, né? O pai dela faleceu nos anos 90 e isso abalou muito ela. Depois a mãe dela faleceu também há uns anos atrás, minha avó, e ela sentia muita falta dos meus avós. E nos últimos meses, inclusive, ela falava que sonhava muito com eles e até via eles, sabe? E para quem estuda, conhece um pouco do espiritismo também, dessa questão toda espiritual, quando a gente começa a ter essas visões assim, ou esses sonhos, é sinal que realmente alguma coisa está para acontecer nesse sentido de da gente desencarnar, né? E assim, sobre essas questões todas assim teóricas, né? Desses estudos, de todas essas coisas que foram pesquisadas durante anos, né, a respeito do luto, da dor, da perda, da morte, né? A gente sabe que na vida, muitas coisas na vida, na prática a teoria é outra, diferente, né? A gente pode achar que tem muitas coisas, lá tem as fases do luto, tem todos os estudos, mas só cada um sabe a dor que passa, cada um sabe a fase que passa. Essas fases do luto talvez possam acontecer não nessa ordem necessariamente que eu falei, né? Da negação, da raiva, da barganha, da depressão e da negação. Talvez ela aconteça numa forma aleatória e tal. Mas assim, o que me ajudou também é o apoio todo da minha família, né? Lógico, da minha esposa, principalmente, e assim, de tá com meus filhos e assim, sabe, gente, eu não consigo ficar parado e me entregar totalmente, sabe? Porque eu sei que as pessoas precisam de mim, eu fico em casa, eu cuido da casa, eu faço faxina, eu faço comida, lavo roupa, penduro roupa, sabe? Acordo cedo, vou com meu filho no ponto para ele pegar o ônibus para ir para a escola, entendeu? Então tem todas essas questões, vou buscar meu neto na creche, então assim, acaba que a vida inclusive não deixa. Às vezes eu sou grato a isso, entendeu? Eu estou no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo. Eu sou grato a isso porque essas atividades também ajudam a gente, entendeu? Mas é lógico, a gente tem um momento que a gente está mais descansado, a gente para, relaxa. E principalmente no domingo e na segunda estavam sendo dias mais difíceis, né? Como eu falei, domingo foi o dia que a minha mãe faleceu e a segunda foi o enterro. E assim, eu estou conseguindo passar por isso numa boa, porque como eu falei, né, é uma sensação estranha, mas eu fico feliz por ela ter descansado, ter se livrado desse corpo doente dela, que não aguentava mais ela, entendeu? O corpo físico, a carne, não aguentava mais, sabe? A mente dela era uma, o corpo é outro, entendeu, gente? E fica muito difícil, entendeu? Para uma pessoa que já está com uma certa idade e que está cheia de restrições de locomoção, restrições motoras, entendeu? De não conseguir fazer mais as coisas que ela gostava de fazer, de cozinhar, de cuidar das plantinhas dela, de ser independente, sabe, gente? De fazer as coisas dela, de fazer a sua higiene pessoal sozinha, tomar banho sozinha, fazer sua comida sozinha, entendeu? Isso, né, a gente sabe que isso psicologicamente afeta bastante o ser humano, né, gente? E assim, eu sou grato ao universo por ter convivido anos maravilhosos ao lado da minha mãe, da minha esposa ter me ajudado muito com essa questão dessa visão de que os últimos 3 anos não representa a vida que a minha mãe teve maravilhosa, entendeu? Mas eu ainda me pego, às vezes ainda, vem algumas lembranças, às vezes eu escuto uma música, lembro da minha mãe, choro, entendeu? Eu choro bastante, mas depois passa. E eu sei que isso vai passar, entendeu? É um choro de saudade, entendeu?
sofrimento, né? Mas é o que eu falo, às vezes a gente está sofrendo muito aqui, é pelo apego que a gente tinha à pessoa, né? Uma coisa até às vezes meio egoísta, né? Da gente que fica. Porque a gente sente a falta da pessoa, a presença física, de você tocar, beijar, cheirar, sentir, né? É um egoísmo até da nossa parte, entendeu? Disso, entendeu? Nessa questão, nessa visão, quando é assim, uma pessoa que já viveu bastante tempo, já chegou numa certa idade, onde poucas pessoas chegam, está muito doente, está muito fraca. Eu não estou falando em relação a pessoas que desencarnam muito jovens, de forma bruta, violenta, entendeu? Aí realmente é uma outra questão, é uma outra forma de lidar com a morte, com a perda. Aí realmente eu não posso falar muito, porque não é a minha experiência da perda, do luto que eu estou vivendo. Então talvez para mim e para esses casos seja até um pouco mais fácil, entre aspas, lidar com a perda e com o luto, né? Porque a gente sabe, né, que a única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente vai morrer. Entendeu? Um dia a gente vai morrer. A gente espera também chegar, né, aos 70, 80, 90 anos, ir longe, ver nossos filhos crescerem, né, nossos netos se desenvolver, criar família, ter família, enfim, mas cada um tem a sua experiência, né? A gente sabe que uma morte mais dolorosa, mais traumática, violenta, muito jovem, né, ou no meio da vida, assim, pode acarretar um sofrimento maior, um período de luto maior, uma dificuldade maior para lidar com o luto e com a perda, né? E é isso, gente, sabe? Eu me apego muito a essa questão dela estar agora realmente num lugar melhor do que a gente, entendeu? Ela descansou, entendeu? Agora ela pode estar lá fazendo um balanço geral da vida dela, né? Com os seres iluminados lá, com os mestres ascensionados lá, que estão dando todo o apoio para ela. Eu acredito nisso, tenho essa fé, essa crença. Eu acredito em muita coisa, já falei aí num vídeo anterior, eu sou um cara que eu acredito em muita coisa, muitas outras coisas também eu fico meio na dúvida, entendeu? Eu fico argumentando muito, hoje em dia eu penso uma coisa, amanhã eu penso outra, mas nessa questão, entendeu? A gente cansa de ver aí muitas provas, né, que nos mostram que realmente existe alguma coisa depois daqui. Eu acredito nisso, entendeu? Porque a nossa mente, a nossa consciência, a nossa alma, entendeu? Isso aqui é só um corpo físico, entendeu? Para onde a nossa mente, a nossa alma, né, a nossa consciência veio. E na hora que esse corpo padece, a nossa alma, a nossa consciência, cara, né, vai para um outro lugar. E lá a gente faz sei lá, uma passagem geral do que foi nossa vida, faz um resumo e aí entra em acordo lá com os seres que estiverem lá, né? Se é interessante voltar de novo, que a gente precisa evoluir mais, que essa encarnação só não foi suficiente, a gente precisa voltar aqui para esse lugar denso, né? Que é essa terceira dimensão, onde a gente tem muitas questões que realmente detonam com a nossa mente, né, com o nosso psicológico, com o nosso mental, emocional, detonam até com o nosso físico, nessas questões que nos adoecem, né, aí mundo afora, questões sociais, de tudo que a gente pode imaginar, né, de miséria, de desigualdade social, de preconceito, intolerância, ódio, raiva, guerra, matança, genocídio, enfim, né, tantas coisas aí que o ser humano ainda precisa evoluir muito em muitas questões, né? Eu acredito que uma encarnação só não é suficiente para a gente poder evoluir e até curar algumas coisas dentro da gente, né, que a gente possa trazer de outras encarnações. Eu acho que cada encarnação que a gente tem é um processo de evolução, entendeu? Então todas estão interligadas, eu acho, né? Talvez eu tenha voltado aqui nessa encarnação para continuar um processo de evolução que eu não consegui terminar na outra encarnação. E talvez eu volte ainda, com certeza eu vou voltar ainda muitas e muitas vezes para continuar, porque eu acho que não é em uma, duas, três, quatro encarnações que a gente vai, né, evoluir assim
totalmente a nossa, sei lá, nossa alma, nosso espírito, a nossa psique, né, o nosso eu interior, né, enfim, né. É isso, gente, é essa questão do luto, né? Então eu gostaria muito que vocês aí curtissem aí o vídeo, poxa, comentassem, contassem a experiência de vocês aí com o luto. Tem muitas pessoas aí na minha relação de amizade, muitos que já perderam também entes queridos, pais, mães, irmãos, irmãs, entendeu? Comentem aí, contem aí, né, para interagir com o canal aí, falar da experiência de vocês, como é que foi, como é que aconteceu, né, o que vocês fizeram para poder passar por essa fase, só deixaram acontecer. Muita coisa se resolve desse jeito, sabe, gente? A gente deixando acontecer, vai vendo dia após dia, entendeu? Cada um tem a sua maneira de lidar com essas questões, né? Eu acho essa visão ocidental da morte, da vida, muito superficial, né? Muito materialista, né? Então, isso também me ajudou um pouco com essa questão de superar, de estar superando esse momento, né? Enfim, é isso. Se tiver mais alguma coisa que me passe na cabeça, porque às vezes a gente está falando e aí esquece de falar alguma coisa, aí depois lembra de alguma coisa, vem alguma outra questão e tal. Então, se pintar alguma coisa dessa, eu faço um outro videozinho para complementar esse vídeo. Se eu esqueci de falar alguma coisa, comentem aí o que vocês acharam do conteúdo, se ficou um conteúdo bacana, legal, se poderia ter me esticado mais no assunto, me aprofundado mais. Enfim, gostaria muito de contar sempre com a colaboração de vocês, com a interação de vocês aí, para a gente estar sempre evoluindo, né? E criando conteúdos bacanas aí para a gente poder discutir e tá sempre interagindo lá, comentando, falando sobre tudo, beleza? Gratidão sempre. Vou pedir para vocês com toda humildade, para vocês curtirem o canal, ativarem o sininho lá para receber notificações de novos vídeos, entendeu? Visualizarem os vídeos para estar fortalecendo e quem sabe aí futuramente isso tomar uma proporção maior e a gente ter uma estrutura também, recursos melhores para fazer. Eu sempre fui um cara muito comunicativo, entendeu? De trocar ideia, de conversar, muito fácil, entendeu? Sempre tive muita facilidade para fazer amizade e tal, entendeu? Então acho que eu estou tentando me reencontrar nesse universo agora, que é uma maneira de eu sabe, de eu me expressar, né? Eu acho que a comunicação é fundamental. Eu sempre falo para meus filhos, né? A comunicação é tudo na vida. Quem não se comunica se trumbica. A gente ficar guardando muitas coisas para dentro da gente também faz muito mal. A gente adoece o corpo, adoece a mente, entendeu? Por isso é tão importante a gente estar sempre colocando para fora as nossas emoções, nossos sentimentos. Isso ajuda também, né, na nossa busca diária pelo equilíbrio, entendeu? Essa questão, entendeu? Porque se a gente ficar guardando, chega uma hora que a gente estoura de uma forma desequilibrada e de uma forma que às vezes a gente acaba perdendo razão, entendeu? Acaba magoando alguém, machucando alguém, pelo jeito com que a gente deixa chegar a isso, entendeu? Por isso que eu falo, é sempre importante a gente estar colocando para fora, falando nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Eu acho isso um ato de coragem gigantesca das pessoas que são assim, entendeu? Eu acho muito importante a gente, se expressar, entendeu, gente? A gente está aqui para isso, para se expressar, para aprender, para ensinar, para compartilhar, para ter empatia, entendeu? Ter solidariedade, ajudar o próximo sempre que a gente puder, lógico, dentro das nossas limitações, contribuir de alguma forma para a evolução do ser humano no geral, né? A evolução do ser humano, né? De alguma forma, entendeu? De uma forma, seja ela individual, coletiva, entendeu? Em vários aspectos, em vários sentidos, né? Então eu acho que a comunicação é tudo, a comunicação é tudo nessa vida, beleza? Não esqueçam de curtir o canal, curtir o vídeo, comentar, participar,
entendeu? Vamos fazer isso virar e vai ser uma corrente do bem, sempre, entendeu? Compartilhando coisas boas, experiências boas, para a gente poder ir superando dia após dia, se mantendo dentro do possível de uma forma equilibrada, né? Para a gente poder viver sempre com bastante qualidade de vida, certo, gente? Gratidão por tudo, sempre com muita humildade e respeito, gratidão, gratidão. Vocês tenham um ótimo dia. A gente está aí quinta-feira hoje, né? A semana está se encerrando. Que vocês tenham um ótimo fim de semana também, uma ótima quinta, sexta, e a gente vai se falando. Eu tenho várias ideias, estou com várias coisas na cabeça ainda, como o canal está no início, né? Eu vou estar colocando muito conteúdo aí e a gente vai trocando ideia sempre, tá bom, gente? Um beijo no coração de todo mundo, muita paz, muita saúde, muita luz para todo mundo e vamos que vamos.